Olha a palavra de Deus, o quanto ela é linda. E ela, de Gênesis a Apocalipse, ela se encontra e se conecta. Essa palavra é perfeita. Em Mateus 23:13 está escrito assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Mas lá em 1 João 5,13 está escrito assim: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. No 16 diz assim: Se alguém vier ver a seu irmão cometer pecado para a morte, pedirá a Deus e lhe dará vida. E aos que pecam para a morte, há pecado para a morte, e por esse não digo que rogueis. Toda a injustiça é pecado, e há pecado para a morte. O 18 diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Queridos, muitas pessoas dizem e o mundo já está no maligno. O mundo está no maligno. Não, querido, o mundo jaz no maligno. Por quê? Porque o mundo gosta mais das coisas, das práticas, né? Das coisas más do que das coisas de Deus. Mas todavia, nós que somos da luz, que somos filhos de Deus, o que nós fazemos? Nós buscamos o entendimento no Senhor. Porque é o Senhor que nos fortalece. A primeira passagem que nós lemos, lá em Mateus 23:13, está dizendo que muitas pessoas estão na porta, sabe? Estão dentro das igrejas, estão congregando, estão firmes ali dentro da igreja, mas não estão firmes no Senhor. Então, eles não estão no Senhor e também não deixam outros estarem. Mas lá em 1 João, o Senhor está dizendo que nós temos uma confiança, que tudo que nós pedimos ao Senhor, segundo a sua vontade, Ele ouve e segundo a sua vontade, Ele nos concede. Também está escrito lá no 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Mas o 18 diz que o maligno não pode nos tocar. E se ele não pode nos tocar, e se nós aqui na frente, em Mateus, nós somos perseguidos, se pessoas novas convertidas, se pessoas que vieram para a presença do Senhor e não estão conseguindo estar dentro das igrejas, não estão conseguindo congregar, não estão conseguindo servir a Deus da forma que Deus gostaria que eles estivessem servindo, porque é essa palavra que está escrita aqui. O Senhor, Ele está dizendo, vocês estão na entrada, com as portas do reino dos céus fechadas. Vocês cerraram as portas do céu. Não entram e não deixam as pessoas entrar. Ai de vocês! Ai de vocês, hipócritas, que estão dizendo que estão me servindo e não estão me servindo. Ai de vocês no dia do juízo. Mas o Senhor está falando cá atrás para nós, os santos,
que se nós pedirmos a Deus, e se Ele agradar a Ele o nosso pedido, então Ele vai nos conceder. Queridos, nós podemos pedir tudo para Deus: casa, carro, bens, marido, filhos. Nós podemos pedir tudo, porque o próprio Cristo é o atual sacerdote para nós. Ele tem o sacerdócio real. Ele é o sacerdócio real. Ele se doou por nós, ele se entregou por nós, o sangue dele foi vertido, derramado na cruz por nós. Ele doou a vida dele. A palavra de Deus, ela diz lá em João 3, o Senhor está dizendo que Jesus, ele doou, Deus, ele deu a vida do filho dele. João 3,16. O que está escrito, Cris? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê não será julgado. Ei, Jesus está falando para nós aqui, ó. Não importa aquilo que fizeram contra você. Não importa. O que importa é que o Senhor, ele quer te levar para o secreto. Vai para o secreto com o Senhor. Posso te dar um conselho? O melhor lugar do planeta não é os grandes países, os países de primeiro mundo. Não é Dubai, querido. É o seu quarto, é a sua intimidade, é a sua casa, é o seu banheiro. É debaixo das suas cobertas pelas madrugadas. É de joelho dobrado pelas madrugadas, clamando ao Senhor. Ei, escuta isso, não desista, não se deixe levar, não desanime de servir a Cristo, não desanime, não desista de orar na sua intimidade, porque o Senhor, ele está dizendo, e será pregado o evangelho do reino em todo o mundo para testemunho de todas as nações até o confim do fim, confins da terra, até o fim. Aí então virá o fim. Mateus 24:14. O Senhor está falando para nós. A palavra de Deus aqui em Mateus 24:5 é: quando, pois, virdes o abominável da assolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. O Senhor está dizendo assim: você precisa ler a palavra. Leia a palavra de Deus, esmiúce a palavra de Deus, entenda a palavra de Deus. Se você não sabe, pega uma Bíblia mais moderna, com a linguagem mais atual, coloca do lado da sua Bíblia, sabe? E leia a sua Bíblia no contexto atual. Vai lá e lê também. Ah, não tá entendendo? Não. Passa a mão no dicionário bíblico e vai esmiuçar, vai estudar a palavra de Deus. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar agora. No YouTube, na internet, no Google, nas redes sociais. Gente, tem muita coisa. Tem Bíblia online, tem dicionário bíblico online. Você pode ser instruído, você precisa aprender. Quando o Senhor, ele está dizendo aqui, quem lê entenda, o Senhor está dizendo da Bíblia. Sabe? Por que Jesus falava em parábolas? Jesus falava em parábolas porque ele estava dizendo para o povo dele.
Os filhos das trevas, eles não entenderão as palavras do Senhor, porque eles não conhecem a intimidade dessa palavra. Eles não têm a essência dela. Eles podem ler ela de Gênesis a Apocalipse e ela será como algo escondido para eles, porque eles não têm o revelador da palavra. O revelador dessa palavra é o Espírito Santo. É ele que traduz a palavra de Deus para nós. É ele que revela a palavra de Deus para nós. É a palavra de Deus que é esmiuçada através do meu esforço, do meu estudo, da minha busca. Eu vou esmiuçando, eu vou entendendo, aí eu vou compreendendo o que a palavra está falando para mim, para esse dia atual, para esse mês atual, para esse ano atual. Hoje nós tivemos um furacão aqui em Portugal. Alguns dizem 4.3, outros dizem 3.8, não sei ao certo o que foi. Mas eu posso dizer que muitas pessoas ficam geralmente espantadas com as coisas que estão acontecendo, e é mesmo para espantar. Mas não é para espantar ao ponto de sentir medo e pavor, não. Não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós possamos olhar para o mundo e entender o que Ele está falando. O mundo, a terra está gemendo, os mares estão gemendo, os céus estão bramindo, queridos. Os animais estão gemendo. Nós precisamos entender algo. O Senhor está falando. Nós precisamos entender o que Ele está falando. Nós precisamos ouvir, ler, estudar a palavra dele. E através da palavra dele nós vamos compreender o que a terra está falando, o que o céu está gemendo, o que os animais estão gritando, o que os mares estão falando. Nós vamos encaixar a palavra de Deus com todo o resto, com todo o contexto humano que está acontecendo, e nós vamos compreender de fato, exatamente como está escrito aqui em Mateus 24:15. Quem lê, entenda. Essa palavra foi dita no livro do profeta Daniel. Então nós precisamos entender, esmiuçar a palavra de Deus e compreender que essa palavra será pregado. Mateus 24:14, até os confins da terra, até ao fim. Até o fim, o evangelho será pregado. Enquanto Deus tem levantado homens pequenos como eu, mulheres pequenas como eu, pessoas pequeninas, sem título, sem rótulo, sem nome, sem nada, sem brasão para poder falar, porque o evangelho, ele é feito de grandes e ele é feito também de pequenos. Os grandes estão dando a cara a bater e os pequenos estão subindo nos morros, descendo dos morros, subindo nas favelas, descendo das favelas, levando o evangelho às cadeias, às penitenciárias, levando aos hospitais. Quantas centenas de milhares de mulheres e de homens nós temos diariamente subindo e descendo, cansando a sua mente, as suas pernas, o seu corpo, muitas vezes indo pregar o evangelho de sol a sol, de chuva em chuva, homens pequenos, mulheres pequenas, indo cumprir o ID do Senhor, indo falar da palavra de Deus, porque como ele diz aqui em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. Esse tal, querido, significa abraçou, total, tal, todo. Ele não amou só os brancos de olhos verdes, não. Ele não amou só os loiros de olhos azuis, não. Ele não amou só os ricos, não. Ele amou a todos, grandes e pequenos, pretos e brancos, negros e ruivos. Ele amou a todos, índios. Ele amou a todos, de
todos, asiáticos todos, ele se deu por todos nós, e ele não tem prazer na morte do ímpio, ele não tem prazer, ele não quer que nós nos percamos. De maneira nenhuma, ele quer que nós sejamos ganhos, ele quer que nós nos convertemos dia após dia. Ele quer nos encontrar dia após dia. Ele tem falado: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vocês que estão frustrados, animados. Vinde a mim, vocês que estão oprimidos. Vinde a mim, amados do meu Pai. E eu darei para vocês descanso. E eu farei da vida de vocês uma vida um pouco melhor. Eu tirarei as maldições, eu quebrarei o jugo, o arco, a lança. Eu vou trazer vocês para perto de mim, vou esconder vocês debaixo da minha asa. É isso que o Senhor está falando. Amados, nós precisamos entender. O Senhor, ele nos amou primeiro. Não foi você, não foi eu que amou a Deus primeiro. Muito pelo contrário, foi Ele que nos amou primeiro. E como Ele nos amou, nós nunca vamos amá-lo de igual modo, de igual forma. Mas Ele é tão lindo, Ele é tão maravilhoso que Ele não exige isso de nós. A única coisa que Ele nos pede é que nós possamos, o adorar em espírito e em verdade. Ele diz para que a gente possa se converter verdadeiramente. Ele está dizendo para nós: deixa-me tratar com você, deixa-me curar suas feridas, deixa-me sarar suas mazelas, tirar os carrapichos das suas vestes, deixa-me trocar sandálias dos seus pés. O Senhor, querido, Ele está dizendo para nós nessa hora: ei, eu amei você primeiro. Eu amei você com a minha vida. Eu entreguei a minha vida por você. Eu doei a minha vida por você. Eu doei os meus dias por você, para você viver. Eu comprei, eu resgatei você do profundo abismo da tristeza, da solidão, do medo, da angústia, da rejeição, do abandono. Eu resgatei você, eu desci as profundezas do abismo, eu tomei a chave da morte e eu resgatei você de lá, você é meu. A única coisa que você deve fazer, sabe, é procurar uma igreja e sabe, você deve ter na sua presença uma Bíblia, sabe, você deve ler essa Bíblia. Você deve procurar uma Bíblia e eu posso indicar centenas de Bíblias aqui boas que você vai ler e vai ter uma boa compreensão, né? Você pode ler Almeida, Bíblia Almeida, a Thompson, Apologética. Tem tantas Bíblias NVI, Nova Linguagem, Nova Tradução, Tradução Moderna. Você pode, se você tiver dificuldade, sabe? Você também pode baixar a Bíblia numa tradução nova, numa tradução, numa linguagem, sabe, moderna, para que você entenda o que está escrito. Mas acima de tudo, quando você começar a ler, você pode pedir o Espírito Santo para que ele venha. Espírito Santo, revela essa palavra para mim, eu quero entender aquilo que eu leio. Muitas pessoas dizem para mim: sabe, Cris, eu não entendo a Bíblia, por isso eu leio pouco, sabe? Muitas vezes eu digo assim: realmente, quando nós nos convertemos, nós temos dificuldade na compreensão linguística da Bíblia, no texto, no contexto, na palavra geral. Mas sabe de uma coisa? Se você pedir ao seu amigo Espírito Santo, que faz parte da Trindade, pede para ele. Se você pedir para ele: Espírito Santo, me ensina a ler a Bíblia,
me ensina a ler a tua palavra, me edifica, revela essa palavra para mim. Ele vai revelar exatamente como ele fez comigo. E você vai conseguir ler a palavra de Deus e você vai ter uma maior compreensão dela. E essa palavra, que é o próprio Cristo, porque é isso que está escrito aqui em João 1, está escrito assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, o verbo é Jesus, amado. Jesus é o verbo, Jesus estava na criação. Lá em Gênesis 1, quando o Senhor está criando, né, todas as coisas, oh, aleluia, Deus. Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. A luz é Jesus, o haja é Jesus, exatamente como nosso irmão João está falando aqui. Ele é o verbo e ele estava no princípio com Deus. Lá no princípio estava Jesus, estava Deus, estava Jesus, estava o Espírito Santo. Os três estavam juntos. Oh, glória! Aleluia! Jesus é a sabedoria, amados. Jesus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus. O Espírito Santo é Deus. Escuta, eles podem ajudar você. O Espírito Santo, ele não morreu na cruz, mas ele desceu imediatamente assim que Jesus se ascendeu aos céus. O Espírito Santo desceu para ele ser o nosso consolador, exatamente como está escrito lá em João 14, está escrito isso. Jesus, oh, aleluia! Está escrito aqui em João 14, ele é, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. O Senhor, ele está dizendo assim, eu vou preparar lugar e mandarei o Consolador. Jesus está dizendo que o Espírito Santo, ele vai descer para ficar conosco, para nos orientar, para nos dar direção, para nos dar um norte, para nos guiar aqui nessa terra, para que a gente não ficasse sozinho. Ele está dizendo assim: mais bem-aventurado sois vós que não viu e creu. Nós não vimos Jesus, nós não vimos Deus, nós não vimos o Espírito Santo, mas nós cremos. Nós cremos na existência da Trindade. Nós cremos que Deus é o Criador dos céus e da terra. Cremos que Jesus Cristo se doou por nós na cruz do Calvário. Cremos que Jesus é o Filho de Deus. Cremos que Jesus nos resgatou da morte. Cremos que Jesus adentrou nas profundezas da terra para nos resgatar. E cremos que o Espírito Santo de Deus foi enviado aqui porque o próprio Senhor Jesus pediu. Jesus pediu a Deus para que o Espírito Santo descesse aqui para cuidar de nós e para cuidar de nos ensinar os caminhos da verdade que Ele mesmo traçou para nós. Amém, queridos? Que palavra linda! Não é a palavra do homem, mas é a palavra do celestial. É a palavra do reino celestial. Essa palavra, ela é inerrante, ela é inefável, ela é inesgotável, ela é pura, genuína, ela é santa, ela é verdadeira, ela é real. E essa palavra, ela tem nos ensinado homens grandes e pequenos, homens intelectualíssimos,
numerosíssimos, mulheres e jovens e crianças, indoutos e doutos, por aí afora, né? E o Senhor, Ele tem tomado a nosso coração, tomado a nossa alma, tomado o nosso entendimento e nos enchido dessa verdade. E essa verdade, que é a verdade que compraz, que apraz, sabe? Que tira a aflição do nosso espírito. Uma vez, uma certa vez, o Davi disse assim, ele diz assim: Senhor, por que a minha alma está tão abatida? Por que estás abatida, minha alma? Confia em Deus, pois eu ainda o louvarei. Ele estava dizendo assim: eu estou aflito, a minha alma está aflita. Mas ele não está falando para Deus, ele está falando para ele mesmo. A alma, você está aflita, mas confie em Deus. Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós temos que dizer isso para as nossas almas? Alma, acalma-se. Você é muito enérgica. Acalme-se, confia no Senhor, pois eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei. Aleluia! É isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que nós confiamos nele no meio das pelejas, no meio das provas, no meio do vendaval, no meio da luta, no meio da perseguição, do abandono, das tramóias, porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele trama. E ele usa vidas, ele usa pessoas para nos colocar no centro de uma confusão, às vezes, que a gente não consegue sair. Mas escuta isso, o Senhor, ele pode te arrancar do meio dessa confusão. O Senhor, ele pode te tirar você das suas decisões erradas. Ele pode visitar você e agora, e ele pode mudar a sua história. E ele quer fazer isso. Ele quer mudar a sua história. Ele quer romper, sabe, com tudo aquilo que ligou você em outras coisas e desligou você dele. Ele quer religar você nele. Ele quer trazer você para perto de novo. Ele quer que você o conheça de pertinho. E ele quer que você lembre-se que ele é o Filho de Deus. E se você disser: Senhor, eu creio que você é o Filho de Deus, o verdadeiro, como está escrito aqui, ó. Em 1 João 5,20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Oh, aleluia! A palavra de Deus diz que se nós estamos em Cristo Jesus, nós estamos em Deus. E se nós estamos em Deus, nós estamos na verdade. E se nós estamos na verdade, não há mentira em nós, não há engano em nós, não há trevas em nós, porque a luz, ela faz as trevas se dissiparem. Amém? Então, o que é as trevas? É a ausência de luz. Mas nessa hora, eu não sei aonde você se encontra, eu não sei se é no hospital, eu não sei se é num quarto com depressão profunda, deitado sobre uma cama, deitado sobre um sofá, eu não sei se você se encontra dentro de casa, eu não sei se você está com síndrome do pânico, síndrome do medo, com depressões, com os pensamentos acelerados, eu não sei se você foi enfeitiçado, está agora envenenado, possuído, com o coração possuído de ódio, de raiva, de amargura, de medo, de trauma, de ansiedade, não importa, escuta isso. Deus, ele quer mudar o seu cativeiro e ele quer isso agora, amém? Eu queria que você fizesse uma oração comigo, amém? Nessa noite, Senhor, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida no teu altar.
E eu peço ao Senhor, toma a direção da minha vida. Toma, Senhor Deus, o volante da minha vida, dirige a minha vida, os meus passos, Pai, porque nessa hora eu tô te entregando a minha alma, o meu espírito, a minha carne a ti, e eu estou dando direcionamento ao Senhor, que o Senhor pode direcionar-me conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Toma a direção dos meus pensamentos agora, meu Pai, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você escrevesse aqui embaixo no vídeo. Foi a primeira vez, eu reconheci Jesus como meu único Senhor e Salvador. E eu mesmo vou entrar em contato com você e vou ajudar você na sua caminhada e vou direcionar você. Amém? E se você fez uma aliança de um reconcerto com Deus, de voltar a reconciliar com o Senhor, se você estava desviado, afastado da presença de Deus, então você já sabe os primeiros passos que você tem que tomar. Amém? Tome hoje, porque o dia de amanhã não lhe pertence. Amém, querido? Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo possa vir sobre ti, possa entrar na sua alma e tirar toda a aflição que há dentro de ti, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe e te guarda, compartilha esse vídeo, comenta, curte, e se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque nós não estamos aqui por causa de views, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus, porque ela vai ser pregada nos 4 cantos da terra até que ele venha. Amém?